seja bem-vinda ao Desabafa e esse aqui é o começo de uma nova série. E a série chama-se Bate Coração, mas não me engana não. Acho que o nome já diz tudo, né? Você já orou e não teve a sua resposta? Outra pergunta, você já passou dos 30 e continua solteira, isso te deixa aperreada? Essas e outras discussões a gente vai encontrar aqui no Desabafa. Vem com a gente! Bom, e hoje o tema sendo Fiquei para a titia, quero saber dos dilemas de vocês. Contem-me tudo, não me escondam nada. Cara, é engraçado, porque assim, apesar de eu ter casado nova, né, jovem, eu casei com 24 anos, eu tinha muita crise do fiquei pra titia. Muita. Eu acho que assim, eu a vida inteira vivi e passei por essa questão de romance, meu sonho era casar. Então assim, essa era uma crise que eu tinha desde os 16 anos. Meu Deus, não tô namorando, eu vou ficar pra titia. E assim, eu lembro que entre 18 e 20 anos, eu lembro que eu orava chorando pra Deus. Eu falei, Deus, o Senhor não me mandou meu marido ainda, então quer dizer que eu realmente vou ficar pra titia. Assim, aquela crise, aquela preocupação. E é engraçado, porque até nessa época, eu realmente acreditava que a opção A de Deus para todo mundo era o casamento. Então eu morria de medo de viver a opção B, que era viver solteira, né? Quando na verdade a gente sabe que não é isso, né? É verdade. E eu também tive as minhas crises, principalmente porque a pessoa aqui teve o primeiro beijo com 24 anos de idade, então comparado com todo o resto do planeta que beija antes, eu falei assim, gente, não é possível, deve ter algum problema. E eu ficava tentando arranjar o problema em mim, tipo assim, não, deve ser porque, sei lá, meu corpo, não, meu jeito, não, tem alguma coisa, por que ninguém me quer? Não, eu devo ter alguma coisa. Então, eu acho que eu sofri muito pressão externa a respeito disso, que depois eu entro mais nesse ponto, mas eu sofri muita pressão minha comigo mesma, assim, tipo, tem alguma coisa errada comigo? Como uma menina de 24 anos não deu nem um selinho por aí? Então, eu fico... Aí, várias crises. Eu tomei em choque. Aí eu nem consegui falar nada. Marília, mas você não é desse mundo, Marília. Realmente, você não é desse mundo. Olha, eu vou contar uma experiência. False. Eu lembro que a minha irmã mais nova, no primeiro namorado dela, que ela deu o primeiro beijo dela, eu lembro que meu pai apareceu no meu quarto e falou assim, filha, você tá bem? Porque ela beijou primeiro do que eu. Ela disse, você tá bem? Não, você quer orar? Então eu falei, pai, mas por que você tá falando isso? Não, porque a Marina beijou primeiro que você. Aí eu tipo assim, não, pai, mas tá tudo bem, não tô em crise. Mas, filha, você sabe, né? Solteirice é uma coisa boa. Se você morrer solteira, isso é bom, isso não é sinônimo de coisa ruim, sabe? Meu pai, assim, tentando me consolar porque minha irmã mais nova beijou primeiro do que eu. A pressão é grande. A pressão é grande. Pois é, dentro de casa eu não tive esse problema. Meu pai me explicava muitas coisas boas pra eu ficar bem. Mas, a cara da Tiara paralisou. Eu tô muito paralisada. Acabou o episódio aqui. Acabou tudo. Porque assim, eu tô com essa cara porque eu realmente acho muito incrível. Muito incrível. Só que eu acho de uma determinação que é quase sobre-humana. Então, eu acho lindo. De verdade, essa cara de quem... Admira. Que bom que meus 24 anos... Porque antes da gente caminhar para o desenrolar desse tema, você pode estar se perguntando o que 3 mulheres casadas têm a ver com esse assunto de solteirice, né? Primeiro, antes da gente ser casada, a gente foi solteira. E pelo que vocês podem ver, a gente teve dilemas. Mesmo que por pouco tempo, ainda assim a gente teve as nossas crises. Eu tive crise por muito tempo, viu? E segundo, porque a gente não está aqui para falar sobre as nossas experiências pessoais, mas principalmente para mostrar o que Deus fala sobre esse tema. E o que Deus fala sobre esse tema? Acho que antes da gente entrar no tema, né, no que Deus fala, a gente precisa pensar em 3 perspectivas sobre como esse assunto ele é abordado hoje, né? Muito assim, vou dividir aqui de uma forma só pra gente entender, né? Muitas vezes aquilo que a gente pensa sobre esse tema é que eu preciso ter alguém para ser feliz, né? Então isso é uma coisa que a gente acredita muito. Eu acreditei muito nisso, né? Eu tive que lutar muito em relação, tem muitas jovens que lutam que só vai ser alguém se tiver... Só vai ser feliz se tiver alguém e coisas nesse sentido, né? Então, esse é um problema que a gente levanta sobre essa questão. Outra perspectiva é do que muitas vezes a igreja fala sobre isso. Muitas vezes a igreja apresenta o casamento como, tipo assim, um sacramento. Todo mundo tem que casar. Ou para ser
sei lá, você é de uma casta superior se você é casado, você tem mais experiência se você tiver casado, o que também é um outro problema, porque a Bíblia em momento não levanta essa bandeira. E uma outra perspectiva é do que o mundo prega, né? Que a gente está aqui no auge, né, do feminismo e tudo mais, em que a resposta para esse dilema é dada de um jeito errado também, que é de que eu me basto, não preciso de ninguém, eu sou feliz sozinha. Né, a gente tem que equilibrar todas essas três perspectivas, né? A questão da felicidade, a questão de muitas vezes como a igreja apresenta o casamento, apresenta de uma forma errada, e o que o mundo está tentando responder também e tem respondido de uma forma errada. Então a gente primeiro precisa entender esse problema para a gente caminhar para o que Deus fala sobre isso. E até, Má, eu lembrei aqui, você falando desse segundo ponto, né? O que a igreja prega. Eu até lendo muito sobre esse assunto, escutei a história de uma mulher que ela já tem seus 30 e poucos anos, solteira, e que ela chamou os pastores e os líderes da igreja, junto com a suas esposas, para jantar na casa dela. E ela falou que ela fez aquela mesa posta maravilhosa, assou uma carne deliciosa, fez aquele jantar. E enquanto eles estavam jantando, um dos pastores olhou para ela e falou assim, nossa, na minha época de solteiro, quando eu convidava alguém para vir na minha casa, eu pedia uma pizza. Eu não fazia esse banquete, eu não apresentava essa mesa, assim. E ela falou que na hora ela deu aquele sorrisinho e depois ela ficou pensando, bom, mas nos meus 20 anos, se eu tivesse 20 anos, eu também pediria pizza para os meus amigos. Mas eu já não sou uma menina, eu sou uma mulher, né? Eu sei cozinhar, eu sei me portar. Não é só uma mulher casada. Exatamente. E ela falou isso e eu falei, cara, é muito real isso. A gente tem muito essa visão, né, de que a mulher solteira como eterna adolescente. Exatamente, como se fosse imatura, como se não tivesse capacidade de cozinhar e de fazer uma mesa bonita, de cuidar de uma casa, né? Então, acho que assim, até mesmo dentro da igreja, existe essa pressão e esse... O estigma. Exatamente. Você falando aí, eu lembrei do que eu vivi, né? Fui muito pressionada nesse sentido pelos amigos da igreja, dessa perspectiva que coloca o casamento como uma coisa teológica, assim, tipo assim, todo mundo tem que casar. E eu lembro que quando eu me mudei para Indaiatuba, eu comecei a namorar com o Clayton 4 meses depois que eu mudei para cá, né? E uma mulher tinha ficado muito chateada que eu tinha saído do meu outro trabalho e tal, mas ela me reencontrou meses depois e falou assim, agora eu entendi por que você foi para Indaiatuba. Por quê, né? Porque lá estava o seu escolhido. Eu fiquei assim, gente, ela reduziu toda a minha vida, a minha felicidade, o meu ministério a casamento. E se eu tivesse ficado lá e encontrado por lá e eu fiquei assim, gente, mas essa é a mentalidade, muitas vezes, dos líderes, né, na igreja, que tipo assim, cara, não, mulher, ela... também, vamos combinar uma coisa, né, eles diminuem a espera pra uma pessoa, porque assim, que bom, você é casada com o homem da sua vida e tudo mais, mas, gente, amor é convivência, você poderia ter ficado lá e Deus ter colocado outra pessoa no seu caminho, as pessoas acham que só tem um, então você tem que procurar, não, você tem que estar aberta para aquilo que Deus enviar para você de melhor. Sim. Isso é um fato. Mas você não tem que se fechar a uma única possibilidade. Sim, e ela podia ter vindo para Indaiatuba e ter ficado solteira mesmo assim. Exatamente. E daí você diria o quê? Tua vinda para Indaiatuba foi errada porque eu não valeu a pena alguém. Porque você continuou solteira. Essa mentalidade que eu acho que tem que ser desconstruída. Exatamente. Né? Que eu acho que causa um peso muito grande, né? Então, assim, o primeiro ponto é que a gente tem que entender que a nossa suficiência e a nossa felicidade estão nele, né, em Jesus. Então, o que a gente encontra? Hoje a gente encontra várias mulheres, né, sonhando com casamento, querendo muito casamento, mas por quê? Vendo num casamento uma salvação, como se o marido fosse o salvador que vai chegar, vai resgatar ela dos problemas dela e que a partir dali a vida dela vai começar. E qual que é o problema disso, né? Qual que é o grande... Por que não? Porque, cara, a partir do momento que a gente coloca outra pessoa, a gente tira Deus do trono do nosso coração. Então é como se falasse assim, Deus, o Senhor não é suficiente, eu preciso de um outro salvador, que no caso vai ser meu marido, que vai vir me resgatar e por isso o casamento é essencial. E só um parênteses aqui, talvez a gente não vai dizer que Deus não é suficiente. A gente vai falar assim, não, Deus é suficiente, mas eu preciso de um marido. Ou seja, essa frase também... pode não estar falando, mas ela significa que Deus não é suficiente. Porque se ele fosse, você não ia precisar de mais alguma coisa, né? Exatamente. Então, e assim, e tá fadada a frustração. Com certeza, porque casamento não traz nem felicidade, não é
o caminho da felicidade e nem da satisfação, né? A tua vida não vai estar completa agora porque você está casada. Você sabe que quando eu me casei, o pastor que nos casou, ele era muito nosso amigo, né? E ele falou uma coisa que me marcou demais. Ele falou o seguinte: a partir de hoje você vai conhecer o pior do Leonardo, porque o melhor dele você já conheceu. É forte. Não é? Sim. Mas E é verdade, isso mesmo. porque no namoro, a pessoa é a melhor versão dela, né? Você não tá muito bem, você tranca a sua porta, ele tranca a porta dele, cada um vai pra Não sua só no casa. namoro, pronto, na acabou. conquista, né? Quando você é solteiro, nenhum Exatamente. menino vai deixar você enxergar o pior Não, e às vezes dele até tem umas crises, umas brigas e tal, mas não é no casamento. a pior faceta, não é a pior. E quando a gente tem esse ponto de vista de que o marido é o salvador, você até acaba colocando sobre ele, sobre o marido, sobre o namorado, uma carga pesadérrima que ele Exatamente. nunca vai conseguir suprir. Exatamente. Que é o que você falou. A gente não faz isso. Se a pessoa casa, aí se torna um fardo pro marido, né? Exatamente. Porque E o casamento em si se torna um fardo, né? E se isso não acontece, corre o risco da pessoa ser infeliz pro resto da vida, porque ela acha que o segredo da felicidade dela tá no casamento. Enquanto isso não acontece, ela vai falar, cara, será que o problema sou eu, é o meu corpo, é o meu jeito? E daí ela passa a gastar muito tempo se preocupando com a aparência e com o que talvez ela faz pra sofrendo conquistar. muito, porque ela não vai achar a resposta, ela vai ficar se martelando. Exatamente. E por outro lado, a gente encontra também a autossuficiência, né? Que é o quê? Essa mentalidade que tá hoje de tipo, mulher, você é autossuficiente, tudo que você precisa está em você, você não precisa de ninguém para ser feliz, você consegue ser feliz sozinha. E aí é outro perigo, por quê? Você continua tirando Deus do seu coração e colocando quem? Você mesma. Então assim, eu sou a minha salvadora, a felicidade está em mim, eu consigo qualquer coisa. E além de você estar se colocando como Deus da sua vida, a gente acaba deixando de lado e esquecendo aquilo que Deus deu de presente pra gente, que é o mais maravilhoso, que é o amor do próximo. Né? Então, assim, não estou falando do marido, mas quando você acredita que você é autossuficiente, você acaba ignorando amigos, namorado, marido. Por quê? Porque eu não preciso de ninguém para ser feliz. Né? E, na verdade, nós somos pecadores que precisamos de outras pessoas para estar caminhando, né? Em direção a Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Assim. E aí até um comentário sobre a autossuficiência, né, que essa bandeira, né, do feminismo que está muito forte, é de que o feminismo, qual que é o cerne dele? Por que ele não casa com o cristianismo? Porque o cerne dele é o quê? Eu encontro em mim o poder e as respostas que eu preciso para viver a minha vida. Sendo que a Bíblia diz que eu preciso de Deus, né, para ser a minha força e as respostas da minha vida. Então, a autossuficiência, ela está enraizada numa coisa terrível, que não é sustentável, porque nós não somos superpoderosas, nós somos limitadas, nós somos falhas, e a gente precisa de alguém que é um herói, que é superpoderoso, que é só Deus. Então a gente não acha isso nem em nós, autossuficiência, e nem em outra pessoa, que no caso é quando a gente coloca em outra pessoa essa expectativa de suprir alguma coisa. E lembrar também que do mesmo jeito que o casamento não traz a felicidade, essa autossuficiência, ela também não vai trazer a felicidade e não vai trazer a realização da vida da pessoa, né? Não vai salvar ninguém, essa autossuficiência, né? E o segundo ponto que a gente precisa entender sobre casamento é que o casamento ele não é obrigatório, né? Deus não fala assim, você é obrigada a casar. Em nenhum momento nós encontramos isso na Bíblia. Você, mulher, pode escolher entre o casamento e a solteirice, né? Isso não é algo errado. O casamento é bom, é muito bom. E até o meu marido brinca que eu sou a Marina casamenteira. Porque eu amo juntar um homem com uma mulher, gente, adoro. Já fiz muita besteira de juntar gente errada, mas já fiz muita coisa certa. E assim, o casamento é bom, é muito bom, eu amo. Mas assim, ele não é uma obrigação. E diria mais, eu acho que ele nem é pra todos. Sim. Né? Não é todo mundo que tem esse desejo de casar, não é pra todo mundo. E a gente tem o maior exemplo disso, é Paulo. Na Bíblia, né? Paulo explica lá em 1 Coríntios 7, ele fala sobre isso, né? Fala sobre o dom de ficar solteiro. E assim, Paulo não é menos homem porque ele resolveu ficar solteiro. Sim. Paulo não é menos crente porque ele resolveu ficar solteiro. É menos ser humano, né? Não, de jeito nenhum. E assim, é até nobre a escolha que ele faz, né? Que Paulo fala assim, olha, a minha dica para você é fique solteiro como eu fiquei. Por quê? Porque quando você se casa... existem outras obrigações, né? O casamento vem com obrigações. Então, por exemplo, no caso da mulher,
Se você aceitou casar, você tem que assumir esse papel. Então, assim, sim, você vai ter que cuidar da sua casa, você vai ter que cuidar do seu marido. Vários casamentos, né, têm filhos, então você vai ter que cuidar dos filhos. E o que Paulo fala? Eu escolhi não casar para quê? Para que o meu tempo fosse direcionado para pregar a palavra de Deus, para o ministério. Né? Então, assim, existe sim essa possibilidade, né? Eu acho que a gente tem que entender esses dois pontos de vista e entender que, assim, você é livre para escolher, né? Até a gente sempre fala sobre a vontade de Deus. Sim. O que é essa vontade de Deus? E que é um pouco do que a Tiara falou no começo, né? Que às vezes a gente acha que é ou uma pessoa ou um status, né? Mas que Deus, na verdade, ele deu a cabeça e a palavra dele pra gente pensar e filtrar pelo que ele diz pra tomar as nossas decisões. Então, se na época tivesse aparecido o Cleiton e o fulaninho, eu poderia escolher entre um e outro. Não ia ser menos crente ou mais crente. Poderia escolher entre nenhum. Eu poderia escolher entre nenhum ou um dos dois. E o que ia balizar minha decisão seria a palavra de Deus. Tá, aquele é crente? Aquele é um cara trabalhador? Aquele é um cara que vai cuidar, vai pastorear a minha família? Então, é isso que ia balizar minha decisão. Mas Deus me deu essa oportunidade, né, esse poder de escolher entre um ou outro e não tá errado. Então, se uma pessoa decide não se casar e ela tem boas motivações para isso, como o Paulo, que talvez você não vai escolher não se casar para ficar pregando, mas você vai talvez escolher ficar solteiro para no seu trabalho ser um bom testemunho de Deus lá dentro. E isso tudo bem, não tem problema nenhum. Então, a gente precisa tirar, arredondando um pouquinho aqui de tudo que a gente está falando, né? Do problema do encontrar a felicidade. A gente viu que a gente tem que encontrar a felicidade em Deus, né? Depois a gente viu da autossuficiência. A autossuficiência está em Jesus. A autossuficiência não, né? A suficiência está em Jesus. E agora, falando do que a igreja prega, ela prega, às vezes, de forma muito errada, porque a Bíblia, em momento nenhum, diz que todo mundo tem que casar. E existe motivações genuínas para uma pessoa falar, não quero me casar, e tá tudo bem. Então... Inclusive, eu acho assim... Tanto o casamento quanto a solteirice, ela tem experiências muito positivas e experiências negativas, né? Tanto que que Jesus fala que no mundo tereis aflições. Ele não fala, solteiros, no mundo vocês terão aflições. Ou, casados, no mundo. Para todo mundo vai ter aflição. Então, eu acho que nas duas escolhas vão existir, vão proporcionar que nós tenhamos experiências excelentes e ruins, experiências difíceis, né? Então, assim, eu acho que nos dois casos a gente tem que entender isso, né? E que a nossa felicidade não está nesta escolha, e sim em Jesus, né? Então eu quero saber de vocês qual que é a mentira do tema de hoje. Cara, sem dúvida, a maior mentira é que teu status, teu estado civil te define. Isso é a maior mentira. Não interessa se você é casado ou solteira, não é isso que define você, né? E a maior verdade é que, na verdade, esse teu status, independente de qual for, ele deve glorificar a Deus, né? Sendo casado ou solteiro, o objetivo da nossa vida em tudo é glorificar a Deus. E pra gente colocar tudo isso em ação? A primeira coisa é sondar as nossas motivações. Ver o porquê eu quero me casar. Ou o porquê eu quero ficar solteira, né? Às vezes uma motivação ruim por querer me casar é achar que o outro é minha felicidade, né? E a gente vê isso talvez no desespero, na super ansiedade, na hora quando a gente troca Deus, né? A gente gasta mais tempo pensando nisso do que se relacionando com Deus, né? E uma coisa que esses dias eu estava pensando é que quando a gente tá noivo, a gente foca tanto, né, na festa do casamento, aquela beleza toda e tal, e a gente esquece do que realmente é casamento, né? E às vezes uma pessoa que tem motivações erradas para se casar sofre isso de uma outra perspectiva. Ela tá tão ali sedenta pelo que ela quer, que às vezes ela nega princípios de Deus sobre o casamento, ela fica criando casinho e situações para encontrar alguém. Mas o que ela deveria estar fazendo é estar se voltando para Deus, né, vendo o que ele quer. Claro que não é ficar cego, tá bom, agora Deus vai aqui trazer, eu não vou tomar atitude. Não é isso também. Mas não é trocar esse trono no nosso coração, tipo, não, eu preciso, tô desesperada. Então, isso é uma motivação ruim. Então, a gente precisa sondar a motivação. E uma motivação ruim para ficar solteiro é autossuficiência, né? Então a gente precisa sondar, ver quando é genuíno, constituir família é genuíno, a vontade de ter uma parceria é genuíno, né? Alguém para sonhar a vida, viver o futuro é completamente genuíno, mas a gente precisa sondar tudo isso dos dois lados, né? No ficar solteiro
ou ficar casado, ou se casar, né? Outro ponto é entregar esse desejo diante de Deus. Tipo assim, tá bom, não, eu quero me casar. Entrega. Filipenses 4:6 fala que Deus quer ouvir os nossos desejos. Assim, às vezes eu me sentia besta, tipo assim, ai Deus, mas eu quero muito um marido, não sei o quê. Mas Deus quer ouvir isso também, é a coisa mais besta do nosso coração. Não tem problema nenhum. Então, entrega pra Deus isso. Eu tenho uma amiga, gente, muito engraçado. Ela tinha uma listinha. E aí ela colocava detalhes, assim, sabe? E eu conheci a listinha dela, e um dia eu cheguei na igreja, e era de manhãzinha, e eu cheguei, e ela tava com um amigo. E eu bati o olho no cara, eu sabia exatamente. Não, assim, o cara ela descrevia o cara com detalhes, assim, né? E eles têm uma família linda, eles são incríveis. E é muito engraçado isso, porque Deus é Deus de detalhes, né? Assim, é impressionante. O caso da Aninha é uma coisa que toda vez que eu olho para eles, eu me remeto a essa lembrança e de como Deus é um Deus de detalhes. Assim, é um casal que edifica muito a minha vida. Não, e eu vou até fazer um comentário sobre a minha listinha. Eu também tinha uma listinha, eu ia falar isso. Não, mas eu não tinha porque eu queria ficar solteira. Então eu não tinha. Não, mas a minha listinha, na verdade, o que aconteceu foi completamente oposto da minha listinha. Mas assim, Deus continua sendo um Deus de detalhes no meu caso, porque hoje eu olho pro Cleito e falo, cara... Ainda bem que não foi o cara da listinha. Não só por isso, porque ele tem coisas que eu nunca ia imaginar que iam ser boas pra mim e são excelentes, era o caminho assim mesmo. Eu falei, era pra ser ele mesmo. Então, assim, Deus continua sendo um Deus de detalhes. Sim, assim. E é engraçado, porque eu também fiz essa listinha, e eu sempre falo para isso para as minhas, faz a listinha e tal. Mas eu acho que existe um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado nessa listinha. Porque, por exemplo, corre o risco da gente se perder naquilo que a gente quer num marido, por exemplo, né? Então, assim, vou dar um exemplo de alguns pontos da minha lista. Eu falei, cara, eu quero um homem que ame a Deus acima de tudo, que seja, que ame mais a Deus do que a mim, que seja um cara trabalhador, né? O que eu acho perigoso nessa listinha? Você colocar assim, eu quero um cara rico, né? Tipo, não rico, mas que já ganhe, sei lá, comece a vida Tem ganhando uma uns 10 independência, mil. tem uma independência. Uma independência, que já tem um carro, né? Que já tenha dado entrada num apartamento. E aí você começa a colocar coisas, tipo assim, que o cara seja loiro, de olho claro. E que eu falo, cara, são coisas que não definem uma pessoa. E às vezes Deus mandou um cara maravilhoso, no caso do Cleiton, né? E você tá, não, mas o cara não é loiro ainda, ele não tem aquele carro que não, eu mas falei, eu pensei coisas quando eu isso. conheci ele. Eu falei assim, não, mas o Cleiton não tem isso aqui. Então, não sei o quê, mas no decorrer... Perigo. Eu já vi também muita menina que sonha em casar e que acaba ficando solteira justamente por causa disso, né? Porque assim, Ninguém tá tá à invertendo, altura. ninguém tá à altura. Né? Então, assim, Mas claro ninguém que não- nunca vai estar à sua altura, amiga. Entenda isso. A única pessoa que está a à gente sua tá altura muito abaixo. é Deus. mas Quando a gente troca, né? Exatamente isso. Quando a gente entende que a gente não é autossuficiente. a gente espera na pessoa algo que nem a gente Exatamente. é. Não, exatamente. Nessa listinha, o que não é negociável são as características que Deus quer para esse homem. as Um virtudes. cara que ame a Deus de todo o coração, que ame mais a Deus do que a mim, que pastoreie minha casa, que seja trabalhador. Beleza, isso daí é inegociável, né? Se for negociável, então tem alguma coisa errada. Agora, essas outras coisas, né? Tipo, Calma lá, né? calma lá, né? Calma lá. Então, assim, que a gente tava falando dos desafios, né? O sondar o coração, né? Ver a motivação, sondar a motivação. Segunda coisa, entregar para Deus esse seu desejo. E o terceiro é submeter a resposta de Deus, né? O que eu quero dizer com isso, né? O que nós queremos dizer com isso. Eu vou dar como exemplo um encontro que eu fui falar sobre este assunto de uma igreja. E aí era uma rodinha, eram poucas meninas, né? E aí uma menina falou assim para mim: não, mas se Deus colocou esse desejo no meu coração de se casar, eu vou me casar, porque Deus não ia me dar esse desejo à toa, né? E aquele dia, tipo assim, Deus, como que eu respondo essa menina sem ser grossa aqui agora e sem, né? Foi uma experiência, assim, que eu tive que ter muita sabedoria. Mas o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a sua vontade é se casar. E você tá orando, você tá fazendo a sua parte, mas Deus não mandou esse cara aí. E tá tudo bem. Deus tem um melhor plano pra sua vida e, às vezes, o melhor plano não vai ser aquilo que você quer. Então, às vezes, o plano dele é que você seja incrível numa área que talvez casada, você não seria essa grande serva de Deus ali naquela situação, né? Você não tem algum problema físico ou algum problema no seu jeito, o problema não está em você. Deus, em sua soberania, arquitetou uma linda história para você, onde você ficaria solteiro. Então, submeta a resposta de Deus à sua oração.
ter o desejo não significa que você Vai conseguir. vai conseguir. Às Eu vezes sempre, quando eu lembro isso, eu faço associação com, por exemplo, casais que querem ter filhos. Eu falo assim, cara, é genuíno você querer ter filho? É. Mas pode ser que você não tenha? Pode ser. E aí? Deus deixou de ser Deus por causa disso? A tua felicidade tá nisso? E é a mesma coisa com o casamento. Ou você deixou de ser alguém porque você não tem De jeito filhos? nenhum. E é exatamente isso. Pode ser que o seu sonho seja se casar, mas pode ser que você não se case. E aí, a tua vida acabou por causa disso? E aí, Né? Não pode. só mais um comentário. Voltando pro meu pai, eu lembro que no dia do primeiro beijo lá, que ele veio, da minha irmã, que ele veio me consolar, ele compartilhou comigo, ele falou assim, Marília, ele conhece, né, uma senhora que ela... Eu não lembro agora se ela trabalhou num orfanato, acho que foi isso. Que ela pôde ter esse tempo de trabalhar com orfanato. Ela teve muitos filhos, assim, na fé, né? E ela foi uma grande serva de Deus naquela situação. E meu pai tava me contando isso pra me consolar. Tipo, Marília, mas se você ficar solteira, Deus tem um grande plano pra sua vida, um grande propósito. E talvez, quem sabe, você que nem essa mulher, né? Muitas pessoas vão conhecer Jesus por meio da sua vida, não sei, por meio da sua possibilidade, né? De sair, de viajar, talvez. Porque a solteirice te proporcionou isso. Então não fica mal e tal, não sei o quê. Então eu Enfim. tenho uma coisa pra falar pra você. Vem aqui, olha aqui pra mim. Tenho uma coisa pra falar pra você. Ouça o pai da Marília. Existe um caminho pra você. E esse caminho é lindo. É lindo. Então é isso. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Não esqueça que você faz parte do Desabafo e pode mandar aqui as suas dúvidas, contar as suas histórias, que a gente está pronto para te ouvir. Até a próxima. Tchau.